oficialmente aí para formalizar as boas práticas. Boa noite novamente, boa noite, professor Alexandre, boa noite a todos aqui que estão presentes. Estamos aqui para mais uma Sexta Hardware, pessoal. Vamos lá, professor Alexandre, suas considerações iniciais, hein? Opa, quero apresentar aqui meu boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma Sexta Hardware, a mais uma disciplina aí que vocês vão estar aí trabalhando, não é, com a parte de instalação e manutenção de computadores. E hoje a gente tem aí uma contextualização um pouquinho diferente. A gente vai fazer no primeiro bloco uma forma de trabalho, e no segundo bloco a gente vai deixar vocês aí com uma outra atividade, ok? A gente vai passar todas as orientações, né? Nós estamos chegando aí ao final desse primeiro trimestre, temos bastante coisa aí para a gente poder estar informando a vocês, ok? Então, antes de mais nada, novamente, boa noite a todos. Vamos para mais uma Sexta Hardware. Perfeito, Alexandre. Faço minhas palavras do professor Alexandre. Como vocês já me ouviram falar aqui nesta semana, estivemos aqui na terça-feira, né? Estamos a todo vapor fechando as menções aqui para cadastrar no nosso sistema de gestão acadêmica, o NSA. Ainda estou com muita coisa para concluir, pessoal. E lembrando, né, antes da gente começar aqui o assunto do dia, embora o assunto agora seja manutenção de computadores, né, hardware, voltar um pouquinho aqui à parte de suporte e também a sistemas de informação, tá? Quem, porventura, tiver alguma atividade pendente, eu já retornei isso aí no canal, né? Por favor, para que a gente possa ter aí uma participação no conselho mais tranquila, né? Para evitar ter que fazer, enfim, formalizar algumas outras questões, mesmo atrasado, pessoal, entreguem, tudo bem? Evitem não fazer, porque assim, se não fizer, não tem como, tá ok, gente? Olha, por mais que vocês estejam participando, assistindo às aulas, estão aqui conosco, acho que já ficou claro que a avaliação dentro do conceito de curso técnico, a habilitação profissional dentro do Centro Paula Souza, instituído pelo MEC, a avaliação é por competência, não é por consideração, nem por compaixão. Então, assim, por mais que vocês estejam vindo, frequentando, se as atividades não forem entregues, nós não temos outro critério para avaliar, tá? Não dá para, infelizmente, como disse, se fosse para avaliar por consideração, eu os considero muito, né? Embora nós os conheçamos há pouco tempo, eu daria MB para todos vocês, mas não é isso que está em voga aqui, né? Então, nós temos algumas atividades que foram lançadas, inclusive teve alguns casos que a avaliação diagnóstica não foi nem preenchida. Então, por favor, aqui, veja bem, não estou cobrando, tá ok? Não é uma cobrança, é apenas uma orientação. Precisamos que vocês façam as tarefas para que nós tenhamos conteúdo para lançar no NSA. Só fica essa orientação aqui, depois a gente volta a falar sobre esse assunto ainda, mas eu gostaria de lembrá-los, né, porque até às 23h59 eu ainda tenho tempo para continuar cadastrando as menções, né? Eu vou correr ao máximo aqui para não me atrasar. Então, compartilho com vocês, né? Porque, como disse, nós não temos que gerar menções, né? Nós temos as atividades que, através do desempenho, do resultado que vocês obtiverem nas atividades, nós temos as menções para alimentar o sistema. Então, por favor, né? Esta prerrogativa depende de vocês. E aí, voltando ao assunto da questão da noite, né? Sexta Hardware, mais uma vez. Semana passada, nós falamos a respeito de normas e ambientes informatizados, né? Como é de costume, antes de entrarmos no assunto, né? Fazemos aquele breve review para traçarmos de novo esta trajetória que nos trouxe até aqui. Então, na semana passada, nós iniciamos a aula falando a respeito da NBR 5410, né? Para quem não estava semana passada, fica aqui a sugestão, procurem, né, acessar os arquivos gravados das aulas, tanto aqui no Teams quanto também no YouTube, para que vocês possam se antenar do assunto. De qualquer maneira, a gente dá aquela relembrada apenas para conectar o sentido e darmos sequência. NBR 5410 é uma norma, né, uma norma técnica da ABNT, que, digamos assim, determina padrões para instalações elétricas de baixa tensão, né? Entenda-se por baixa tensão, equipamentos que não operam aí em alta voltagem. Então, aí, como nós colocamos na semana passada, né?
Primeira coisa, né? Baixa tensão, em tese, não coloca em risco, né, a sua vida. Porém, entretanto, todavia, dependendo do absurdo, né, que for colocado, que for causado, né, pode chegar às vias, mas não é o caso. Por isso chama-se baixa tensão. Dificilmente, salvo algum evento ao estilo circense, que eu posso dizer assim, né, para você conseguir realmente perder a vida num instrumento de baixa tensão, porque não é impossível, né? É improvável, mas impossível não é. Então, nós focamos a aula passada, voltando a quê? Às instalações em relação ao funcionamento, à vida útil e à garantia que nós, da área de manutenção, temos que oferecer sobre aquilo que nós fazemos, né? Dentro desta aula de IMC, que está ligada a suporte ao usuário pelo nosso projeto SAMU, que está em andamento, iniciando, né? Está em fase embrionária. Já compartilhei com o professor Alexandre. A nossa ideia é começar a dar forma para esse projetinho, inicialmente, para que isso dê sentido maior para as aulas de manutenção, que estamos também começando, e as aulas de suporte. O curso é um curso de informática com ênfase em suporte, e quando você atende um usuário dando suporte a ele, você tem como objetivo fazer com que o equipamento que esteja previamente avariado volte a funcionar. E aí entra o assunto da aula de sexta-feira, que é a sexta hardware, que é entender quais são esses componentes, como é que eles operam, como é que eu instalo, ligo, faço funcionar. E antes de nós entrarmos dentro, aliás, estudarmos a composição interna de um computador, um assunto que tem toda a relação, toda a importância em relação ao seu funcionamento e vida útil, é essa questão externa, né? As instalações elétricas. Então, não estamos num curso de técnicos em elétrica, estamos num curso de informática para suporte, suporte esse que muitas vezes vai atender tentando resolver problemas em computadores que estão ligados a uma instalação elétrica, que se for mal dimensionada, mal projetada e mal instalada, vai implicar diretamente na qualidade do funcionamento e interferir na vida útil. E também, o que é muito importante, interfere na qualidade daquilo que você está oferecendo, que é a solução, que é um suporte, um atendimento. E como eu gosto sempre de cravar na pedra, né? Talhar na pedra, logo no nosso primeiro encontro aqui em primeiro módulo, credibilidade não tem garantia. Uma vez que o teu trabalho perde credibilidade, aliás, o teu trabalho não, você como profissional perde credibilidade, por consequência, o teu trabalho também vai. Então, veja bem, conhecer o entorno, observar as condições das instalações elétricas é parte do nosso trabalho de reconhecimento. Como disse, você não precisa ser um especialista em instalações elétricas, mas nós não podemos, em hipótese alguma, como já mencionei aqui a semana passada, ficarmos órfãos de pai e mãe e não termos a menor noção do que fazer em relação ao, pelo menos, observar uma instalação elétrica e já perceber que algo ali implica no funcionamento e no mau funcionamento de um equipamento. Tudo bem? Então, a semana passada, nós caminhamos nesse sentido. Falamos aqui da NBR 5410, o que ela preconiza, não elenquei os estatutos da norma, não é o caso, mas dizer o que ela faz e até onde ela atua. E trouxemos aqui também alguns exemplos que devem ser praticados e outros que têm que ser evitados de forma, digamos assim, prioritária. E falamos também sobre alguns conceitos que são muito úteis e importantes, que a grande maioria, né, acaba negligenciando pela falta de conhecimento. Nós falamos aqui também, antes do intervalo, a descarga eletrostática, né, também conhecido por ESD. E pegamos como exemplo, né, da chamada estática ou descarga eletrostática,
As telas capacitivas que hoje, né, e há um bom tempo, estão aí circulando pelas mãos de vocês, nos seus smartphones, nos tablets, enfim. Na semana passada, este foi o nosso roteiro. Trouxemos aqui algumas imagens de algumas situações com adaptadores, filtros de linha, extensões. Colocamos tudo isso para vocês aqui com imagens e deixamos claro, né, o que pode ser feito e o que não deve ser feito em hipótese alguma quando nós estamos prestando serviço a alguém. O que você faz na sua casa, se estiver fora, digamos assim, não estiver de acordo com algumas normas, né, é uma prerrogativa sua, mas no ambiente profissional e quando você está trabalhando tecnicamente, digamos assim, tem algumas práticas que, além de não serem, digamos assim, aceitas, elas depõem contra a credibilidade daquilo que você faz. E para hoje, faltou alguns assuntos, né? Aliás, faltaram, me perdoem aqui a falta de concordância, né? Ficou faltando falar a respeito de estabilizadores e no-breaks. Tudo bem? E aí, nesse primeiro bloco, nós vamos falar a respeito de estabilizadores e também dos no-breaks. E aí, no segundo bloco, o professor Alexandre tem uma autoavaliação para vocês, enquanto também nós vamos concluindo as nossas passagens de menções. Professor Alexandre, gostaria de falar mais alguma coisa? Eu vou compartilhar a tela aqui, fique à vontade, enquanto eu vou buscando o documento aqui. Tranquilo. Então é isso, a proposta nossa para hoje, pessoal, a gente nesse primeiro bloco fazermos aí essa conclusão, né, da parte de instalação elétrica com relação a estabilizadores, né? E depois, quando a gente fechar esse contexto, eu vou fazer o apanhado final aí sobre algumas informações pertinentes, né, do trimestre. A gente fecha esse primeiro bloco, segundo bloco, aí vocês vão ter todas as orientações, tá bem? Eu estou apenas localizando aqui alguns arquivos que eu tenho no Google Drive, mas aí o que acontece, né? Eu deixo salvo, e por mais que a gente organize semestre por semestre, né, a coisa vai mudando aqui, né? Mas espera aí, só um instantinho. Já localizo aqui para vocês. Só mais um minutinho. Bom, vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, rapidinho. Neste momento, eu perco aqui a visão do chat. O professor Alexandre me auxilia aí na continuidade. Opa! Podem ver minha tela aí? Sim. Então, perfeito. Bom, polêmica. Polêmica. Sexta hardware e vamos iniciando aqui com polêmicas, né? Polêmicas, ou talvez, não posso citar como polêmica, mas talvez como algo que para alguns possa ser surpreendente, para outros uma confirmação e para outros talvez nenhum nem outro, né? Eu estou aqui, ó, com um artigo da Oficina da NET, né? Na verdade, eu queria outro aqui, mas não localizei, tá? Por que parar de usar estabilizador, né, gente? E aí vem aquela questão, né, professor, mas como assim? Primeiramente, o que é o estabilizador?
E como eu gosto sempre de enfatizar, a pergunta que move o conhecimento não é o porquê, é o para quê. Quando você entende, repito, para que um dispositivo serve ou para que um determinado conceito, equação, ela se aplica, automaticamente os seus porquês já foram respondidos. Então, o estabilizador, eu acho que o nome é bem sugestivo, né? Eu acho que não cabe muita imaginação, né? Ele não é para nada além daquilo que a redundância do nome já esclarece. Ele serve para estabilizar a corrente elétrica, tá ok? E aqui, ó, eu tenho uma outra imagem, né? Que aqui é para falar sobre ondas com interferência e sem interferência. Não é bem isso que eu queria, mas vamos lá. O que faz um estabilizador, né? Como o nome deixa claro, a corrente elétrica que nós recebemos das companhias, né, fornecedoras aí no estado, aqui em Praia Grande, se não me falha a memória, é CPFL, é isso, Alexandre? Ou é Piratia? CPFL, né? Isso. Então, a companhia elétrica, né, Elétrica. Exato. A companhia elétrica que fornece, abastece energia aqui elétrica para o estado, para os municípios, elas passaram por um processo de grandes investimentos ao longo dos últimos anos, né? Então, cada vez mais a energia elétrica que chega dentro das nossas casas, que percorre um caminho enorme, né? Ela está chegando cada vez mais com uma oscilação menor, né? Lembrando que a corrente elétrica, ela oscila, mais ou menos como esta imagem que vocês podem acompanhar aqui. Então, ela tem uma alternância, por isso chama-se corrente alternada. Corrente alternada que responde pelo símbolo de AC. Tá? Por que corrente alternada? Repito, o seu nome é autodidata, porque ela alterna, ela sobe e desce, ela tem uma oscilação. O estabilizador, ele recebe este nome porque a função dele, quando ele foi criado, desenvolvido e projetado, ele tinha como objetivo, e tem até hoje, reduzir esta oscilação, ou seja, diminuir esse intervalo de oscilação. Reparem que em nenhum momento, tá, a corrente elétrica se torna uma deadline. O que é uma deadline? É a linha mortal, aquela linha que quando você está no eletrocardiograma, quando está ali mostrando, né, os batimentos cardíacos de um paciente, quando ele vai a óbito, o coraçãozinho para de bater, ela fica retinha. Ali é o que nós chamamos de linha mortal, a deadline. Em nenhum momento o estabilizador ou qualquer outro dispositivo, filtro de linha, é capaz de manter a corrente, por mais contínua que seja, num padrão de uma linha reta. Ela sempre oscila, porém, num intervalo menor. Então, o objetivo do estabilizador é pegar a corrente alternada que nós recebemos pela companhia que chega na tomadinha ali de casa, ao adentrar neste aparelho que aqui está, bonito e formoso, você liga este aparelho, liga os seus dispositivos aqui, este aparelho vai ligado à tomada elétrica e ele tem a função de diminuir este intervalo de oscilação, transformando a chamada corrente alternada em corrente contínua. Mas repito de novo, o objetivo é diminuir a oscilação, não acabar totalmente, porque ele não consegue, ele só diminui. Só que o que acontece, gente? Por que há um bom tempo, e não é hoje, tá? Quem tiver estabilizador em casa não precisa jogar pela janela nesse momento. Não precisa. O que acontece com os estabilizadores? Primeiro, há um bom tempo é que eu não localizei aqui no Google Drive que eu preciso fazer uma faxina digital nas minhas coisas, porque volta e meia nas aulas do primeiro módulo, não vocês, tá? A turma do ensino médio, que eu tenho GSO e OSA, que nós falamos aqui sobre formatação, sistema de arquivos, organização do disco. Você organiza para quê? Para que você consiga localizar e acessar. Quando você, entre aspas, né, organiza entre aspas e não consegue mais localizar as coisas, significa que você perdeu, cara. Então, eu estou nesse pé aqui. Eu estou precisando realmente fazer uma faxina digital no meu Google Drive. Eu não estou localizando as
dos materiais que eu já tenho de uma aula, de um semestre para outro. E aí, quando a aula passa, parece que por encantamento, no dia seguinte eu acho em vão, falar, agora eu não preciso mais. Mas aqui, nós temos artigos já de 2009, 2008, que já comprovavam a ineficácia do estabilizador. E eu procurei também, neste momento aqui, tá, o teste do Inmetro. Se alguém conseguir localizar isso aí, me passar o link, teste do Inmetro, que é um quadro que tem no Fantástico aos domingos, faz tempo que eu não vejo, tá? Mas que tradicionalmente vem testando, né, dispositivos. O Inmetro testando. Então, 2 testes eu costumo guardar aqui para mostrar para vocês em aula, que é o teste dos estabilizadores, isso também já tem mais de 10 anos, e o teste das fontes. Então, o que acontece? Vamos falar aqui, não do resultado do teste, mas o que acontece em relação à tecnologia. Primeiro, eu comecei minha fala aqui dizendo para vocês que o fornecimento de energia, ele passou por grandes avanços tecnológicos. E hoje, a corrente que chega para nós continua sendo alternada, sim, mas ela já não alterna tanto. Tanto é que, se você comprovar que você teve algum eletrodoméstico queimado, avariado por alguma intercorrência na sua rede elétrica, que seja comprovado que é pelo fornecimento externo, eles vão ressarcir você. A companhia elétrica ressarce, ela abre um processo, se comprovar esta responsabilidade por parte do fornecimento de quem está ali, no caso a companhia elétrica, eles vão ressarcir você. O grande desafio é você conseguir provar. Porque a primeira coisa que as pessoas fazem é apontar o dedo sem primeiramente fazer o dever de casa, que é olhar as suas instalações. E aí, geralmente, quando vai um perito para analisar, é aquela questão, né? O tiro sai pela culatra, porque geralmente o erro está na instalação interna residencial e não no fornecimento externo. Então, o que acontece? Este avanço e este cuidado, esses processos de auditoria constantes que são pelos quais são passados as companhias de fornecimento de energia, tem feito com que a energia elétrica que nos chega em casa continue sendo alternada, mas num intervalo de oscilação muito menor. Ponto. Esse é o primeiro fator. Segundo, vou entrar num outro assunto aqui, mas não vou aprofundar. Fontes de alimentação. Isso aqui é assunto para uma outra aula. Esse outro dispositivo aqui, meu filho, abre. As fontes de alimentação, elas também passaram por avanços tecnológicos significativos em relação à sua composição. Os mecanismos que hoje fazem parte de uma fonte, as fontes de qualidade principalmente, eles já atuam num sentido de fazer esta correção de oscilação da corrente elétrica. E detalhe, os fabricantes de fontes de alimentação, eles estão muito à frente, mas muito à frente, em relação à tecnologia dos seus componentes do que os estabilizadores. Então, o que acontece na verdade? Primeiro, que a corrente elétrica que nós recebemos já não está alternando tanto. Segundo, que a fonte de alimentação, ela tem um tempo de atuação mais eficiente do que o tempo dos estabilizadores, comprovado em qualquer benchmark hoje no mundo. Isso é comprovado. E aí o que acontece? Quando você liga a sua fonte de alimentação no estabilizador, ele está tentando estabilizar, porém a fonte já passou, está à frente dele. Ele acaba causando pequenos cortes de energia para poder estabilizar e fornecer num tempo que seja útil para a fonte. Mas a fonte, o mecanismo de controle da fonte atua mais rapidamente. Isso vai trazendo um efeito de retardação na fonte e pequenos delays e microinterrupções de fornecimento de energia, mas em escalas de microsegundos que nós não percebemos. Essas pequenas interrupções, microinterrupções de fornecimento, esse microdelay, ele é mais prejudicial à vida útil do componente eletrônico do que a própria oscilação da corrente elétrica. E isso já foi questionado há mais de 1 década e meia.
Porém, há cerca de 10 anos, 11 anos atrás, alguns fóruns e alguns benchmarks pelo mundo afora resolveram trazer esses artigos comprovando e contrapondo os fabricantes de estabilizadores que continuam firmes no mercado. Porém, tirando algumas situações específicas, não há necessidade de você ter um estabilizador. A teoria que nós tínhamos lá atrás, quando a corrente elétrica alternada realmente alternava no intervalo mais significativo, aquele momento era fundamental nós termos estabilizadores. Mas, primeiro, as correntes que nós recebemos já não oscilam tanto, isso não é o primordial, mas o primordial é que as fontes de alimentação estão de forma mais eficiente e os estabilizadores estão num tempinho mais atrasado. Eu estou resumindo o processo que acontece aqui, porque se for entrar eletronicamente e explicar em detalhe o funcionamento do estabilizador em comparação com o da fonte, talvez complique um pouquinho. O que importa para vocês é que a fonte de alimentação ela está atuando numa tecnologia mais eficiente para isso do que o próprio estabilizador, e o estabilizador acaba atrasando o funcionamento da fonte. E isso faz mais prejuízo à fonte do que a alternância da corrente alternada, que hoje as fontes já vêm de fábrica em condições de suportar, porque a corrente alternada que nós recebemos está num intervalo de oscilação muito mais estável. Quando algo acontece de anormal e vem a queimar algum dispositivo, repito, se você conseguir provar que é um problema do fornecimento de energia, eles te ressarcem. E detalhe, jamais uma companhia elétrica, né, digamos assim, apoiada pelo Inmetro, abriria esta possibilidade se ela não tivesse garantia do que ela está fazendo. Primeiro, que ela tem garantia do serviço que está prestando, e segundo, ela também tem certeza do quanto nós somos negligentes e imprudentes com instalações elétricas. Então, é muito difícil você conseguir medir uma queda de braço hoje em termos processuais para conseguir um ressarcimento e obter êxito, porque geralmente, nós somos imprudentes e negligentes com as nossas instalações. Agora, quando se comprova, eles pagam sim. Então, professor, estabilizador é inútil? Não, não é inútil. Vou citar um caso de uso aqui, que eu acabei de passar por uma situação como essa na ETEC de Mongaguá. Lembra da nossa aula da semana passada, que nós falamos de circuitos elétricos, né? Que quando você tem uma rede elétrica projetada de forma eficiente, você separa em circuitos. Você separa, por exemplo, um circuito para chuveiro, que o chuveiro puxa um pouco mais de tensão e corrente. Você separa, é recomendável separar, por exemplo, quando possível, eu sempre digo isso, nós temos que adequar e ajustar o que é viável, o que é indicado, com a possibilidade de tornar isso viável dentro das nossas residências. Às vezes não é. Nós não podemos ser insensíveis a isso. Tá? Então, quando você separa toda a tua instalação elétrica dentro do possível em circuitos, né? Um circuito para o chuveiro, um circuito para o ar-condicionado, para que quando você ligue esses dispositivos que têm uma demanda de corrente maior, não interfira no funcionamento dos outros, isso torna a sua rede, a sua instalação residencial muito mais segura. E, de fato, é assim que deve ser, mas nem sempre nós conseguimos, né? E, às vezes, nós vamos para o extremo oposto. Por exemplo, né, nessa situação que eu estou mencionando aqui, uma jovem aluna do curso de Mongaguá desse semestre falou: professor, eu tenho um problema, tá? Na minha casa as fontes queimam demais, eu perco muito eletrodoméstico, não só computador, mas muito eletrodoméstico. E aí ela começou, e eu falei: veja bem, nós estamos numa aula, né? Então, por mais que lá é o curso de informática para suporte também, e por mais que estejamos falando de atendimento e suporte em algumas ocasiões, quando você está prestando um suporte, né, dentro de uma empresa de prestação de suporte,
existe um histórico, já conversamos sobre isso, né? Não há adivinhação, não há paranormalidade, nem metafísica. O cara não mentaliza aqui e adivinha o que tem do outro lado, não. Já há um registro. É uma empresa contratada que tem ali um catálogo de todos os equipamentos e sabe como as coisas acontecem por lá. Então, quando alguém te faz um relato desse, você está durante uma aula, né? Hoje, nesse momento, em home office, através de uma tela compartilhada aqui no Teams, você não tem nenhum parâmetro para emitir um parecer. Mas estávamos em aula, perguntei, mas vamos lá, tem alguma coisa que você, algum aparelho que você use junto com que esteja ligado, assim, que de repente, quando você liga, você percebe que a tua rede elétrica oscila? Ela falou assim, professor, aqui na minha casa, eu moro na frente de uma serralheria, no fundo da minha casa, meu pai e minha mãe têm uma serralheria, né? E toda vez que eles estão usando a máquina de solda, aqui cai, né? Às vezes desliga os aparelhos. Eu falei, bom, então está explicado, né? Está explicado. Então, por exemplo, numa situação como essa, onde você tem, por exemplo, né, que isso não é indicado, tá, gente? Primeiro, uma máquina de solda de uso industrial não deve ser ligada numa instalação elétrica normal, não dá. Porque ela tem uma demanda, ela puxa uma amperagem muito alta. Isso, enfim, eu não vou nem entrar a fundo nisso, porque não cabe. Máquinas de solda de uso industrial, outro tipo de material também que usa muita, mas puxa muita tensão, máquinas, aqueles motores de pressão, por exemplo, as VAPs, essas máquinas as de uso doméstico, elas são normais. As industriais, elas têm uma potência muito grande. Eu já dei atendimento numa loja aqui na cidade que faz manutenção, é revendedora da VAP, da Karcher, e realmente, se não tiver, aquilo que eu sempre recomendo, né? Se você não tiver um circuito específico para as máquinas, quando você ligar, pode ser que não queime na hora, mas a vida útil dos seus equipamentos vai reduzir, porque é sensível, até a luz, a iluminação abaixa quando liga. Isso deixa claro que você precisa reestruturar o seu quadro elétrico. E em situações como essa, o estabilizador passa a ser útil, porque ali, sem o estabilizador, e aí eu vou dizer mais, né? Ele passa a ser útil no seguinte sentido, que queima ele, não vai queimar a tua fonte. Tirando casos como esse, em situações extremas, recomenda-se hoje o uso de um bom filtro de linha, porque você vai pagar até um pouco mais barato. Estabilizadores, no conceito ao qual eles foram desenvolvidos para realmente estabilizar a corrente elétrica, hoje, repito, e já há um bom tempo, por isso que eu digo que isso é um tema que acaba trazendo muitas dúvidas, né? E às vezes até polêmica. Nossa, professor, mas podem procurar na net, né? Inclusive, eu só não localizei. Se alguém achar aí teste do Inmetro, isso aí foi em 2007, 2008, com estabilizadores. E olha, eu tenho o link aqui salvo, mas não estou localizando. E aqui nós temos até um material, né? O artigo aqui da oficina da NET, por que não se deve usar mais estabilizadores, né? E aí o que eu digo, pessoal, não é porque não deve, você só deve usar em casos de extrema necessidade. E como eu disse, o estabilizador, no caso de uma rede elétrica mal projetada, ele não vai fazer milagre. Ele simplesmente... A única coisa que pode acontecer é que, ao invés de avariar uma fonte ou um dispositivo, você avaria o fusível do estabilizador. Mas se for algo muito forte, vai o estabilizador e o que tiver ligado nele também. E nós já vimos isso acontecer. Eu não sei se o professor Alexandre se recorda, laboratório de... eu não me lembro o número do laboratório, nós estávamos em Mongaguá, no curso de manutenção, uma máquina foi ligada e queimou estabilizador e fonte junto. Antes da reforma, não sei se você vai se recordar disso, Alexandre, durante uma aula nossa ainda. Faz muito tempo isso. Não estou lembrando, não. Mas com estabilizador e tudo, era aquele laboratório 4, aquele laboratório que tinha no cantinho da escola, antes da reforma, que os alunos, não, mas está com estabilizador, e são coisas que acontecem, pessoal. Mas vamos lá, resumindo aqui. Ponto. Estabilizadores são inúteis? Não.
Quando você tem alguma circunstância extrema, ele pode te ajudar. Do contrário, você está usando, mas é algo que não vai fazer diferença, e pelo contrário, dependendo da qualidade do estabilizador que você tiver e da qualidade da fonte de alimentação que você usa, se for uma fonte dessas recentes, as chamadas fontes reais, de boa procedência, que tem equipamentos realmente de ponta, ele vai atrapalhar o funcionamento da fonte, porque ele não acompanha a velocidade de conversão das fontes e acaba atrapalhando. E aí entra como sugestão o filtro de linha, que nós já citamos a semana passada. Aqui nós temos o filtro de linha, que, como nós já comentamos aqui na aula anterior, o filtro de linha, diferente da chamada extensão, ele tem, se for de boa qualidade, um fusível aqui na entrada e uns pequenos componentes ali que vão servir para proteção da continuidade. E ele tem um limite de potência, que é calculado pela quantidade de portas que ele apresenta. Lembrando sempre que nós temos dois tipos de amperagem, 10 amperes, quer dizer, dois não, temos mais, mas geralmente em casa as tomadas normais são de 10 amperes. Tem um pininho um pouquinho mais fino. Se você usar aqui, né, por exemplo, numa tomada de 10 amperes, numa tensão aí de 110 até 127 volts, você pode, como potência, é só você multiplicar os 10 da amperagem aos 127 da voltagem. O máximo de potência que isso aí suporta é 1.270 watts. Então, você pode ligar quantos aparelhos você puder aqui nesses 5 conectores, desde que não ultrapasse a potência máxima declarada, porque isso aí não é uma invenção. Isso é uma regra de elétrica. Quanto de potência uma tomada de 10 amperes numa escala de 110 volts suporta? 1.270 watts. É só você multiplicar o 10 amperes, o 10 da amperagem, pelo 127 da voltagem. E se for uma tomada 220? 10 amperes em 220? 2.220 watts. Watts é potência, volts é tensão. Então, quando você sai ligando a torto e direito, né, combinando, como nós vimos na semana passada, o professor Alexandre citou algumas... colocou algumas imagens aqui no chat para que nós pudéssemos analisar. Quando você sai ligando vários componentes com filtro de linha, coloca um Benjamin, que são aqueles T's para adaptar, se ultrapassar o limite suportado pela sua tomada, o que já dissemos aqui a semana passada, é ele estar operando em sobre... Não vai desligar no primeiro momento, continuar o fundo, dependões, pode superar a tomada, ela pode vir a derreter. Se a sua fiação, digamos assim, sofrer alguma alteração, que pode também aquecer e ela dilatar, lembramos aqui, aula de física, né? O metal, durante alta temperatura, ele dilata. Nessa ação, o deixa de nesse momento em que o cabo se dilata pelo excesso de calor, entra aqui o papel dos disjuntores, que todos vocês aí, todos nós temos em casa, em algum lugar, uma caixa onde ficam os disjuntores, a chamada caixa dos disjuntores. Se bem projetada, quando possível, não é uma crítica, isso aqui é uma definição de conceito técnico, quando bem dentro do possível, você separa os circuitos. O que faz o disjuntor?
Professor, sua voz está robotizando um pouco. Temperatura. Tá cortando. Tá, gente, desculpe. Deixa eu ficar mais aqui. Eu não sei se é porque hoje talvez a internet está normal. Desculpem, gente. A única coisa que tem mais perto aqui é o ventilador, mas não ia robotizar. Eu acho que é a minha rede aqui que não está tão bem. Melhorou? Melhorou? Agora sim. Estão me ouvindo? Tranquilo, Wagner. Estava realmente pipocando. Eu desliguei o ventilador. Peraí que eu vou abrir a janela. Desculpa aqui, gente. Peraí que senão eu derreto aqui. Às vezes o link dá uma queda e aí vai cortando a fala. Só vou abrir aqui, ó. Olha, o ventilador não tem absolutamente nada a ver, né? Mas como ele está na minha cara aqui do lado, o vento poderia atrapalhar fazendo ruído, mas não é o caso. Mas vamos lá. Voltando ao raciocínio, né? Você ligando vários aparelhos numa tomada ou extrapolando o limite de um filtro de linha, e como eu sempre digo, não existem milagres tecnológicos, tá, gente? Ele tem uma potência máxima que pode suportar. Acima disso, você está jogando a responsabilidade para quem? Para esse cara aqui, ó, para eles, os disjuntores. Então, superaqueceu o cabo, ele dilata. O disjuntor vem aqui, automaticamente desarma, se foi bem projetado. E aí é que entra a questão, né, que nós acabamos de mencionar aqui no início da aula. De repente, você aciona aí a companhia elétrica, pequenas causas, porque você foi prejudicado, porque foi um problema da rede elétrica, não foi você, a sua casa está tudo ok, e pronto, vem um perito para avaliar, a primeira coisa que ele olha são as condições da sua rede elétrica, né? Aí ele vem aqui, por exemplo, às vezes, nos seus disjuntores e percebe que ele foi mal colocado, né, digamos assim, um equívoco, né, eu percebo isso às vezes até com alguns profissionais da área elétrica, que eu falo com muito respeito, porque eu não sou profissional de elétrica. Ciência da computação, né, as minhas especializações são nessa área, mas como eu disse para vocês, a gente procura se informar um pouco a respeito desse universo aqui, para que a gente tenha uma base, e às vezes a gente acompanha algumas instalações assim, e algumas falas gostam. Já ouvi muitas vezes alguns colegas que são da área, né, não colegas professores, mas colegas que eu digo profissionais da área de elétrica, sobredimensionando o disjuntor, colocando ele acima da potência. Tá errado, gente. Porque quando você coloca um disjuntor mais potente do que aquilo que deveria, ele se torna mais resistente. E não é isso que o disjuntor tem que fazer. Ele não tem que resistir, ele tem que desarmar. Porque se você aumenta, né, se, por exemplo, uma ligação normal aqui, um aparelho normal aqui, um disjuntor, geralmente, para residência, a gente acaba usando, tirando um caso ou outro aí para chuveiro, alguma coisa mais forte, uma máquina de lavar, um forno micro-ondas, uma churrasqueira elétrica, gente, putz, churrasqueira elétrica, dependendo da potência dela e da amperagem, presta atenção onde vai ligar. Ar-condicionado portátil, falo isso aqui em casa mesmo, eu parei de usar. Primeiro porque ele num dia de calor muito forte, ele até resolve, mas quem tem aparelho de ar-condicionado portátil em casa sabe do que eu estou falando, porque você precisa colocá-lo nela, porque ele tem um tubo para onde ele joga o ar quente para fora. O meu aqui é de 20 amperes, então você tem que ter uma tomada de 20 amperes próxima a ele, mas ele é portátil. E sendo portátil, você quer levar para todos os lugares, correto? E não é em todo lugar da tua casa que você vai ter uma tomada de 20 amperes. Aí, eis que surge a tragédia. Tragédia que eu digo, né? Porque você vai usar um adaptador e vai colocar. Ou pior, não coloca adaptador, você usa uma extensão. Piorou. Porque uma extensão para ligar um ar-condicionado portátil de 20 amperes, precisa ter um cabo, não precisa ser de 9 milímetros, igual o da companhia elétrica, mas tem que ser um cabo de espessura adequada, senão você liga ele à noite e vai dormir, ele não suporta, uma extensão comum vai derreter e vai dar ruim. E aí a gente volta ao disjuntor. Aqueceu, dilatou o cabo, o disjuntor tem que desarmar, porque ele foi projetado para desarmar, não para resistir. E onde entra o equívoco a qual eu estava mencionando aqui no início da fala? Muitos resolvem colocar um disjuntor mais potente, que suporte mais amperagem, achando que isso torna a rede mais segura. É o contrário, gente. Se
você coloca um disjuntor que suporte mais, o papel que ele tem que fazer, que é desarmar e desligar por segurança, ele não vai fazer, ele vai suportar, e aí pega fogo. Então percebam que o papel do disjuntor é desarmar. Caso tenha alguma anomalia na rede elétrica, ele desliga, para não manter aquele circuito alimentado. E quando você troca, substitui o disjuntor por um mais potente, ele não desarma, ele é mais potente, ele segura a bronca. E aí, simplesmente, você concorreu com o erro. Ao invés de desligar, ele mantém o circuito funcionando, vai derreter, pega fogo e está feito o caos. Importante ter conhecimento. Quando a gente não tem, tenha respeito por quem tem conhecimento. Pergunta. E aí entra o outro problema que nós temos hoje, professor Alexandre, que é bem experiente nisso também, são os peritos de YouTube. Ah, eu vi no YouTube, então faça, cara. Presta atenção. Né? Procura uma fonte correta, né? Uma informação correta. Nem tudo que você tem na internet, nem tudo que você vê no YouTube, presta atenção na procedência da informação, gente. Porque aqui estamos falando não somente das nossas residências, voltemos aqui ao objetivo do que nós estamos propondo. Estamos falando aqui de uma área de atendimento a pessoas, estamos num curso de suporte ao usuário. Se em algum momento você se deparar com uma situação como essa e você não se sentir habilitado a lidar com isso, passa a responsabilidade para quem tem. Profissionalmente falando, é a situação é a indicação mais correta a se fazer. Dentro da tua casa, se você quiser arriscar, é conta e risco teu. Profissionalmente não se faz isso. Quando a gente não sabe, ou a gente procura transferir, terceirizar para quem sabe, ou a gente procura se nos capacitar, né, no caso. Então, parece algo muito simples, em tese, é simples quando você respeita normas. Quando você quer simplesmente, digamos assim, compensar um erro com o outro, você vai fazer um uso inadequado do dispositivo, como eu acabei de citar. Você pega um ar-condicionado portátil, vai ligar numa tomada equivocada, você pega aqui um secador de cabelos, como eu tenho na minha casa aqui, eu tenho duas meninas aqui, né? No caso, não são duas meninas, é uma menina e a mãe. Quando elas vão secar o cabelo, se não estiverem usando uma tomada de 20 amperes, vai derreter a tomada de disjuntor desarma. Então, qual foi o correto? Coloca logo no banheiro uma tomada de 20 amperes e pronto, acabou, nunca mais tive problemas. Outra coisa também que está fazendo sentido o que eu estou falando ou é teoria demais, pessoal? Estão conseguindo entender? Turma? Por enquanto, não tem dúvida, Wagner. O pessoal está acompanhando. Opa! E uma outra coisa também, assim, que virou moda aqui, tá? Esse cara aqui, ó. Os chamados DPS. Dispositivo de proteção contra surto, né? Deixa eu pegar a imagem aqui. É até bonito, o DPS, né? Ó, ele parece um disjuntor, né? Na verdade, ele, em tese, ele é como se fosse um disjuntor, mas ele tem um formato, uma forma de funcionamento um pouco diferente. Eu não vou entrar a fundo aqui para explicar eletronicamente, eletricamente, o funcionamento de um DPS, dispositivo de proteção contra surto. Então, isso aqui é o seguinte, as pessoas, às vezes, entendem tecnicamente os dispositivos usando um conceito equivocado. Quando estamos falando de funcionamento técnico, eu tenho que me basear em convicções e não em conveniências. Então, quando eu faço uma rede ou projeto uma rede elétrica que já está no projeto desequilibrada, não adianta eu querer compensar isso depois colocando aparelhos achando que eles farão aquilo que eu não fiz, que é projetar corretamente a rede. Muito pelo contrário, ele vai simplesmente impedir que a tua rede funcione. E aí você dá um tiro no pé. E assim, né, quando você não tem informação dentro de uma área, você não dá palpite. Né? Então, você simplesmente observa e acompanha a continuidade, né, da causa e do efeito. Mas eu já presenciei algumas coisas desse tipo. Né? Eu fui montar uma rede
uma vez num local aí, que eu não vou citar porque é uma questão ética, e estava uma discussão entre o proprietário do estabelecimento e o rapaz que fez a instalação elétrica. O que acontece? Foi feita toda um o quadro de distribuição elétrica dos disjuntores foi bem feito. Porém, o acabamento, os fios, a espessura dos fios não foi levada adequadamente como se deve, tecnicamente. Então, assim, não dá para você seguir mais ou menos. E isso aqui explica algumas coisas que nós vamos vivenciar ao longo do curso. Algumas avaliações nossas aqui em manutenção de computadores ou em suporte, que passa pela configuração ou pela implantação de um dispositivo, não tem meio termo. Ou está correto ou está errado. Então, repito, se você projetou o seu quadro elétrico, os disjuntores corretamente, na amperagem dos seus disjuntores, mas negligenciou os fios e a sua espessura, posso dizer que você acaba de dar um tiro no pé. Pensar essa bobagem, você faz mais uma, que é comprar esse dispositivo aqui, ó. Um dispositivo de proteção contra surto, olha só o nome, não é poético? Não é poético? Se você tiver um petzinho em casa, um cachorrinho, você chama de DPS, é bonitinho o nome, DPS. O que ele faz? Protege contra surto. O que é surto? Qualquer fuga de corrente. Então, por exemplo, se você... Isso acontece muito em estabelecimento, gente. Você está num bar, num restaurante, às vezes, alguma questão elétrica ali não muito bem resolvida, e chega um cliente no balcão, o balcão está úmido, ele toma um choque. Por quê? Provavelmente, aquelas estufas, né, onde ficam os salgados, tem alguma coisa ali que não está correta. O balcão está úmido, o cliente encosta, toma um choque. Aí você, praticamente, instala um DPS num lugar como esse, ele não vai dar mais choque, porque simplesmente quando tem a fuga de corrente, o DPS atua e ele desliga a rede. Só que você não consegue trabalhar mais. Enquanto você não resolver o problema da tua rede elétrica, você não funciona mais. Ele desarma. Wagner, você está compartilhando a tua tela? Desculpa interromper. É que você está falando do DPS. Eu estou compartilhando, mas não está aparecendo. Mas não chegou para vocês aí? Está na tela. Vou compartilhar de novo então, gente. Então eu vou voltar lá. Vou voltar e compartilhar novamente. Espera aí, desculpem. Eu não sei o que houve hoje aqui. Hein? Vamos lá. Vou compartilhar outra vez. Mas essa semana, acho que foi na terça-feira, com essa turma aqui mesmo. Eu fiquei das 9 às 9h30 da noite, sem acesso ao Teams. Não consegui. Estava aparecendo para mim mensagem de erro, eu não entrava. Perdi 30 minutos de aula. Vamos ver se agora vocês me acompanham aqui. Ó. DPS. Aparece para vocês aí? Isso, agora sim. Sim, senhor. Foi mal, pessoal, ao estilo, né? Jornal Nacional. Desculpem a nossa falha, embora eu não sei o que houve. Aqui estava a mensagem no rodapé de que a tela estava compartilhada, mas, enfim, às vezes acontece. Então, vamos lá. Só para concluir o raciocínio, nós estamos falando aqui de alguns equívocos em instalação que, tecnicamente, alguns dispositivos foram lançados no mercado para aperfeiçoar o grau de cuidado e controle que você tem numa instalação elétrica. E aqui a gente acaba, digamos assim, você tem um cinto de segurança no teu carro, não precisa ter, gente. O carro mais seguro, né, sei lá, a Land Rover sempre tem aí testes brilhantes em termos de segurança, a Volvo, mas a ideia é não precisar. Porque se você estiver num veículo extremamente seguro, que tira nota máxima, né, nos crash tests aí do mundo todo, mas você bater a 220 por hora, dificilmente você sobrevive. Então, a tecnologia aqui tem que objetivo? Não adianta você ornamentar uma rede elétrica diversos, tops de linha, se a sua rede está mal colocada, mal projetada, porque aí ele funciona contra você. Um dispositivo de proteção contra surto, se a sua rede mal projetada gera surtos,
ele vai atuar contra a sua rede elétrica. E lembrem, atentem ao início da nossa fala, precisão não está no nosso DNA, desculpem. Por isso que é tão importante esse tipo de fala aqui, dentro de uma escola técnica. Infelizmente, a gente tem um hábito, né, de alternativas, e acha que isso é bacana. Tecnicamente, uma situação como essa aqui, ela é um DPS, um dispositivo de proteção contra surto, mas a sua rede elétrica, ela gera surtos porque foi projetada, ele simplesmente para o funcionamento da tua rede. Da mesma forma que o disjuntor dimensionado para mais, ele ao invés de proteger como ele é projetado, ele vai permitir que o erro prossiga. Então, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas em elétrica, aquela brincadeirinha do efeito dominó, que você derruba o primeiro, que vai derrubando o segundo, o terceiro, seria assim sucessivamente, aqui em elétrica é pontual. Então, assim, não quer errar em elétrica, faça o que tem que ser feito, gente, não inventa. Existe uma norma 5410 para instalações de baixa tensão, existem regras matemáticas aqui que você faz para calcular quanto precisa para instalar um chuveiro, está no manual do chuveiro. Quando você compra um chuveiro eletrônico, aquele que vem com as varetinhas para você poder controlar a temperatura só girando, sem precisar aumentar ou diminuir a vazão da água, ali tem um manual. Quando você lê aquele manual, dependendo da potência do chuveiro, você tem que trocar o disjuntor. E se realmente, se for muito potente, você às vezes precisa trocar a fiação que você vai usar aquele chuveiro, porque senão você não vai conseguir ter uma boa experiência de uso com ele, porque vai desarmar, vai desligar e fica algo desagradável. Você investe num chuveiro de, digamos assim, de qualidade, mas a sua rede elétrica tem que ter condições para suportar aquilo. Eu citei ar-condicionado, chuveiro, micro-ondas, secador, computador. Computador não exige tanta amperagem. É simples. E aí a gente volta ao início da aula. Tirando situações específicas, o estabilizador de voltagem já há mais de 10 anos que está comprovado. Não há necessidade e, dependendo das circunstâncias, ele atua contra. E até diminui, faz com que a tua fonte perca eficiência. E aí eu citei hoje aqui vários exemplos nesse momento aqui, eu falei dos disjuntores que nós já tínhamos falado lá atrás. Posso até, no caso aqui, gente, até o final desse semestre, agendar fazer um convite aqui para um profissional, o professor Marcelo, o professor Alexandre conhece, o professor Marcelo Batista, que dividia aula conosco lá em Mongaguá, ele é supervisor da CPFL. Ele teria o maior prazer de vir aqui para uma aula conosco, para poder compartilhar, só que aí, detalhes, né? Nós estamos falando aqui tecnicamente sobre conceitos de instalação, ele poderia trazer até mais detalhes, mas sem, lógico, não é uma aula de elétrica. Mas aqui nós estamos deixando muito claro para vocês que essa parte elétrica, que pode parecer distante, não é próxima, ela está ali, ó, praticamente a 30, 40 centímetros do teu computador ou do computador do cliente para quem você está atendendo, e muitas vezes o problema está nela, na rede elétrica. Que, como estava também comentando aqui, por uma questão, desculpem, até cultural nossa, que muitas vezes achamos legal, né, não seguir regras, o chamado jeitinho, nós precisamos parar com essa questão aqui, ó, porque quem presta serviço de atendimento dentro da área de tecnologia não dá jeitinho. Porque, como eu disse, você resolve hoje para amanhã. Tudo bem? Então, aqui, dispositivo de proteção contra surto. Ele parece um disjuntor, mas não é um disjuntor. Ele tem uma atuação, ele é instalado junto com a caixa de disjuntores. Mas ele passa a ter uma sensibilidade ainda maior. Então, esse tipo de aparelho, ele requer, né, digamos assim, ele demanda um projeto de circuito elétrico muito bem dimensionado, para que aí sim ele cumpra o papel dele com maestria. Você instalar um aparelho desse numa rede que tem falhas, ele para o funcionamento o tempo todo e você não tem paz, ele é um inferno.
Aí é melhor você ir lá e desligar, ou então faz um check-up na tua rede elétrica, verifica onde estão os pontos de fuga de corrente, de sobretensão, porque tem, ou às vezes não é nem na rede elétrica, um aparelho que estiver em curto, com pequenos curtos que de vez em quando acontece, ele desarma e para. Então, ele exige, sim, uma instalação muito, mas muito bem equalizada. Funciona muito bem, um excelente dispositivo, mas ele atua sobre a qualidade. Com falhas, ele vai parar. Então, fazendo só o feedback final aqui, ó, dispositivo de proteção contra surto, caixa de disjuntor, né? Vai atender alguém, o computador está parando, já queimou a fonte umas 3 ou 4 vezes, já fez o que tinha que ser feito no equipamento, presta atenção na questão interna, na questão externa. Observa, rede elétrica, instalações, fundamental. Filtro de linha, sempre muito bem-vindo, nada contra filtro de linha. O que nós, semana passada, alertamos aqui, né, contra em relação ao uso são os adaptadores adaptadores, rapidinho aqui. Estão vendo minha tela? Vocês estão vendo a minha tela, hein? Tá na do DPS. DPS? Isso. Eu já mudei aqui, eu estou agora em adaptador. Vou compartilhar até de novo aqui, peraí. Tá com um delay muito forte hoje aqui. Vou compartilhar outra vez. Eu estou compartilhando a área de trabalho inteira, né? Não a janela. Compartilhei. Estou só fazendo um retrocesso aqui, né? Isso aqui nós condenamos na semana passada, os adaptadores de amperagem, quando você tem um aparelho de 20 e pretende ligar numa tomada de 10. Isso aqui é totalmente contraindicado, tá ok? Em relação a filtro de linha, não há problema algum. Vocês estão vendo o filtro de linha aí? Não? Não. Não? Vou parar. Não, tá sim, desculpa. Tá indo? Tá, beleza. O que se deve evitar são digamos assim, colocar benjamins em filtro de linha. Porém, mesmo com um benjamin, é aquele cálculo básico de matemática. Multiplica a amperagem pela potência dos aparelhos. Se passou 1.270 watts, vai dar problema. Se não passou, tranquilamente, porque ele suporta. Uma tomada de 10 amperes, ela suporta até 1.270 watts. Uma tomada de 10 amperes numa rede de 220 volts, ela suporta até 2.200 watts. E aí, se você for fazer esse mesmo cálculo em 20 amperes, uma tomada de 20 amperes você multiplica por 20. Então, veja bem, 20 amperes multiplicado pela potência do dispositivo, olha o quanto essa tomada precisa ser dimensionada para poder receber essa temperatura, esse tempo de uso. Por isso que não convém usar um adaptador, que normalmente a gente vê isso com frequência dentro das residências, em alguns escritórios. E a pergunta que fica né, gente, é assim, né? Se isso vende em depósitos e materiais para construção, eu acho que o problema já passa por aí, né? Se não é recomendável, não devia nem vender. Porque o preço que você usa, que você paga, né, por um dispositivo como esse, um adaptador, é uma diferença muito pequena em relação a você trocar a tomada. Então, tem algumas práticas que a gente sempre leva, né, a gente devolve para vocês o raciocínio para que vocês reflitam conosco, né? Você pagar aí 5, 6 reais no adaptador e pagar 8 na tomada, gente, troca a tomada. É uma coisa que para mim parece muito óbvia, né? E o estabilizador, que como nós dissemos aqui,
a composição do estabilizador hoje, em termos de tecnologia, em termos de tempo para minimizar essa questão da alternância, ele perde em eficiência para a fonte, então ele acaba atrapalhando o funcionamento da fonte. E antes que eu me esqueça, para que a gente não finalize sem falar sobre ele, vou mudar aqui os no breaks. Chegou para vocês aí a imagem? No break. Ok, perfeito. Bom, aí são duas coisas diferentes, tá, gente? No break é no break, obviamente, e estabilizador é estabilizador. O no break tem uma outra finalidade. O no break, o nome já diz, ó, é para não parar, né? Digamos assim. Se fosse não parar, seria non stop, né? Para não quebrar o fornecimento de energia, né? Da mesma maneira que o estabilizador foi projetado desde o início, né, para diminuir a oscilação na corrente alternada, o no-break ele tem como objetivo manter funcionando os dispositivos que estiverem a ele conectados, enquanto, de repente, houver uma parada no fornecimento de energia, né? Então, professor, eu devo ter um no-break em casa? Olha, depende. Se você precisa, digamos assim, estar com o seu computador ligado o tempo todo e, de repente, não pode desligar, tudo bem. Do contrário, não faz sentido você ter em casa a necessidade de um no-break, né? Aqui eu estou mostrando para vocês alguns no-breaks de uso industrial, tá, gente? Aqui nós temos, olha, no-breaks de R$2.000, R$1.500, R$600, 588. Um menorzinho, deixa eu pegar até uma imagem aqui para ficar um pouquinho mais... Deixa eu ver se eu acho um pouquinho mais modesto aqui, né? Aqui, ó. R$379 aqui da SMS. Vamos lá. Como é internamente o no-break, pessoal? Dentro do no-break, qual é a mágica dele, né? Para que ele mantenha os dispositivos que estão conectados a ele funcionando, caso haja uma queda de fornecimento de energia, é que ele tem uma bateria aí dentro, né? E o valor, né? Esse valor que vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui custa R$60 mil, né? Como se classifica, como se qualifica os no-breaks, né? Justamente pelo seu tempo, né? Pelo tempo de duração das suas baterias. Um no-break, eu acho que tem até mais barato que R$379, mas aqui não está aparecendo agora, né? Ó, tem um aqui, 285. Geralmente, os no-breaks de uso, digamos assim, né, doméstico, é que a palavra no-break doméstico, não sei se o Alexandre concorda comigo, um equipamento como esse, para você ter em casa, a não ser que você realmente tenha necessidade, né? Do contrário, é um investimento meio que, sei lá, eu acho um pouco excessivo. Mas se você quiser ter, tudo bem, que com R$280 você pode investir em outras coisas. Mas dentro dele aqui, basicamente, esses que nós temos que poderíamos ter em casa, ou como nós já tivemos, por exemplo, nós já tivemos também, não sei se o Alexandre vai se recordar disso, hein? Eu tenho uma memória meia complicada. Nós tivemos um laboratório na ETEC de Mongaguá, que ele foi inaugurado há muitos anos atrás. Foi, olha, quando o Pentium 3, ele era top de linha, Alexandre. Isso faz tempo, cara, faz tempo. Eu vou entrar em detalhes aqui. Foi em uma das gestões do professor Arthur, lá em Mongaguá, o Alexandre. Nós ganhamos da prefeitura de Mongaguá um laboratório com 15 máquinas, Pentium 3, todas elas com no-breaks. E ficou naquele laboratório que na época era lá fora, que era um vestiário. Você não vai se recordar, porque eu tenho uma memória meio de maluca, eu guardo as coisas assim que foi meio... Hoje é o almoxarifado lá, né? Exatamente, hoje é o almoxarifado. Mas esse não é um caos, tá, pessoal? Isso é um caso verídico. Nós recebemos, na época, né, da prefeitura de Mongaguá, uma doação com 15 computadores, na época Pentium 3, que hoje para vocês é peça de museu, mas na época, Pentium 3 equivaleria hoje, por exemplo, a um Core i7 na 18ª geração. Décima não, mas um Core i7 na 8ª geração. Computadores realmente muito bons. E todos eles vieram, cada um deles, com no-break. E aí, né, não vamos entrar em detalhes aqui, porque assim, tudo aquilo que a gente tem que... A escola recebeu essa doação, foi excelente, foi muito útil para nós, uma época que a escola estava precisando muito disso,
Porém, os no-breaks, gente, por terem uma bateria aí dentro, ela precisa de tempos em tempos receber uma recarga. Senão, você perde a bateria. E aí o no-break deixa de ser um no-break, porque ele não tem mais a função de continuar alimentando a rede ou o dispositivo quando não tem, digamos assim, energia elétrica. Enfim, entre, né, a aquisição desses equipamentos, né, pela prefeitura e a entrega na escola e a inauguração foi um período aí, eu acho que se não me falha a memória, eu não me lembro exatamente, mas foi período suficiente para que as baterias dos no-breaks não pegassem mais carga. E aí nós tínhamos lá na época 15 no-breaks novos, mas que pelo tempo que ficaram inativos, né, porque quando você liga na tomada, né, liga na eletricidade, a eletricidade também vai carregar, e tem uma chavinha que você põe para carregar, para que você não perca a bateria. E, basicamente, esses menores, o que tem dentro dele aqui é uma bateria de moto, gente, de 6 amperes. Bateria igual, para quem tem moto aqui, ou já andou de moto, uma bateria de 6 amperes, uma que tem, numa moto pequena, uma CG, uma Twister, uma bateria dessa hoje aqui, de uma CG, de uma Twitter, entre, né, de boa qualidade, uma Eliar, você vai pagar aí por volta de quase uns R$200, hein? Hoje, né, por nessa faixa aí, que eu acabei de trocar a minha, eu paguei R$180, não foi 200 não. Mas resumindo, nós perdemos 15 no breaks lá por conta disso. Eles ficaram inutilizados de forma alguma, né, porque ele só não tinha a bateria, que você pode trocar, né, você pode substituir a bateria. Porém, é aquela questão, para substituir 15 praticamente ali, né, que na época também não era barato, nós acabamos não fazendo isso, eles ficaram lá funcionando como estabilizadores, né, porque além do no-break, ele também estabiliza. Então, na época, né, e foi um caso aqui. Então, o que eu estou citando é o seguinte, se você está num escritório, né, ou, por exemplo, aqui também nós temos isso, né, eu não conheço as instalações, não sei se o Alexandre já esteve por lá, eu não sei onde ficam os servidores, né, da ETEC de Praia Grande. Os de Mongaguá, eu conhecia, levava os alunos lá quando estávamos em aula presencial para conhecer o que é um servidor, né? E um servidor de rede, como o próprio nome já diz, ele serve, ele abastece, ele atende a rede, as requisições da rede. Então, ele não deve ser desligado nem para manutenção. Servidores de rede, boa parte dos seus componentes podem ser trocados com eles ligados, porque um servidor não se desliga. E justamente um servidor de rede, sim, ele necessita e deve, por uma questão de segurança e de precaução, estar ligado sempre a no-breaks. Mas não no-breaks como esse aqui, tá? Porque um no-break como esse, né, se a gente for ler aqui as características dele, se for com essa bateria de moto que eu estou falando aqui, o máximo que ele continua funcionando sem energia elétrica, no máximo 1 hora. Tá? Para um servidor de rede, é de pouco tempo. Aí você já parte para algo desse tipo aqui, ó. No breaks de alta potência, de alta demanda, para servidores corporativos. Que esse aqui, no caso, por 3 mil, também não é tão caro assim, tá? Peraí que tá passando o pessoal da coleta de lixo aqui, gente, barulho aqui. Vocês podem ver que o valor é bem diferente de um estabilizador. E o que eu disse em relação ao estabilizador, nós não dissemos aqui em relação a no-break. O no-break tem outra finalidade. Muita gente confunde. No-break tem a função de manter funcionando, por conta desta bateria, dispositivos, né, no caso, que estiver ligado a ele. E o estabilizador, como nós já comentamos aqui, tem a missão de estabilizar a corrente elétrica, mas já explicamos aqui. Então, alguma dúvida a respeito de no-break, estabilizador, caixa de disjuntores, detalhes sobre o funcionamento deles, eu acho que não é tão importante vocês guardarem. O importante é vocês guardarem a precaução, o cuidado e, digamos assim, a atenção aos detalhes que se faz necessário para você fazer o quê? Uma boa instalação elétrica, e quando você não sabe fazer, procura pelo menos ter esse respaldo, né? De
orientar que seja bem feito, porque senão não tem como você dar um atendimento, um suporte, e deixar o equipamento ligado em umas condições que totalmente inadequada, porque aquilo vai implicar diretamente no trabalho que foi feito. Então, citei aqui alguns exemplos de alguns dispositivos muito comuns hoje, alguns que estão na moda, como o DPS, dispositivo de proteção contra surtos, que numa instalação que não tiver bem ajustada, não ajuda, não que seja ruim, eles são muito bons, mas se a rede não estiver bem projetada, ele para a rede. E, enfim, fechamos esse assunto aqui de instalações elétricas, sem causar alarmismo e nem paranoias, mas simplesmente deixando claro que a área técnica depende e se sustenta em normatização técnica. Então, a nossa cultura popular, do jeitinho, né, da gambiarra, só dá problema aqui. Residencialmente é problema teu, profissionalmente isso é problema de todos. E isso pode dar justa causa. Quando você presta serviço e não observa isso, ignora, você corre o risco também de, como eu falei, começar a implicar na tua credibilidade. E aí a coisa vai mudando de figura, porque como eu gosto sempre de repetir, credibilidade não tem garantia. Beleza? Deixa eu voltar aqui para vocês. Parei aqui o compartilhamento. Tem um delay até voltar aqui. É que eu já botei para descompartilhar aqui para poder voltar a imagem e não voltou. Está com delay. Vocês estão me ouvindo? Sim. Porque simplesmente eu não... Teams, né? Deve estar... eu acho que eu estou com algum problema no Teams, porque agora eu não estou conseguindo voltar mais minha imagem aqui, mas tá valendo. Bom, de qualquer maneira, pessoal, em relação a esses dispositivos, as colocações que foram feitas hoje, como eu disse, não estamos numa aula de elétrica, mas simplesmente pontuando este universo da eletricidade que está ligado diretamente àquilo que nós fazemos. Alguma dúvida quanto a isso? Alexandre, Fabiana, Heitor, Samuel? Tranquilo? Bom, o pessoal está dando feedback que eles entenderam, está tranquilo, sem dúvida. Eu perdi aqui, realmente parou para mim. Eu estou ouvindo vocês, mas não estou conseguindo mais retornar a imagem. Simplesmente parei. Mas eu posso ouvir vocês e vou continuar dessa forma aqui. Eu não vou sair e voltar, senão, enfim, pode ser que eu não consiga entrar de novo, que eu ia assim, só para reforçar aqui o entendimento. Então, não tendo dúvidas, pessoal, a nossa parte por hoje eram esses dispositivos. Para as próximas semanas, né? Lembrando que semana que vem nós teremos um recesso, tá? Para que a gente sempre tenha esse posicionamento de onde nós partimos e para onde nós vamos, né? Na terça-feira passada, nós já tivemos no nosso projeto multidisciplinar aqui envolvendo manutenção e suporte ao usuário, falei algumas coisas lá em relação a suporte, que nós vamos precisar desse contexto aqui primeiramente, tá? No primeiro estudo de caso que nós fizemos na aula de suporte, nós esbarramos em algumas coisas como placa-mãe, como processador, que é algo que nós ainda vamos ver aqui. Então, na volta do recesso, semana que vem, na sexta-feira, nós estaremos ainda no recesso, né? Merecido, vamos dar uma respirada aí, teremos os conselhos e coisa e tal. E na outra semana, nós já adentramos com essa parte de componentes. E aí a gente vai procurar aproximar não, né? Quem vai dar, digamos assim, a base para as aulas de suporte é o conhecimento de atendimento que a gente vai ter aqui, em termos de hardware, né? O atendimento é lá. Atendimento, você vai atender nível 1, vai conversar com alguém por um telefone, por uma videochamada ou por um chat, mas com os conhecimentos que vocês vão adquirir aqui. Então, a gente vai procurar caminhar sempre paralelo, tá? E aí, como a gente vai ter aí uma semaninha de pausa, né? Talvez a gente precise relembrar algumas coisas, mas olha,
eu estava aqui conversando essa semana com a professora Andréia, e eu converso com todos vocês agora, né? Essa proposta, né, de ligar instalação e manutenção de computadores com suporte ao usuário e tentar dar uma finalidade prática usando estudo de casos ou situações nossas do dia a dia que precisem de uma orientação, tem um único objetivo, gente: viabilizar, deixar o conceito da aula, da sala de aula, próximo da sua aplicação no nosso dia a dia. Daqui até nós termos uma aula prática de fato, talvez demore um pouquinho. Mas enquanto isso não ocorre, nós temos inúmeras possibilidades de tornar isso aqui mais prático através dessas iniciativas, que passa pela participação de vocês também abraçarem a ideia. Espera que o caminhão está passando aqui de novo. E aí a gente consegue, se houver, né, de repente, como eu estou dizendo, a gente vai conseguir dar um pouquinho mais de corpo, né, e forma para essas duas ideias aqui de manutenção e de suporte, mas nós precisamos da participação do envolvimento de vocês. Não pode ser uma iniciativa minha, do professor Alexandre, da professora Andréia, mas tem que ter a parceria de vocês. Estamos convidando vocês a participarem disso conosco e darem sentido a isso. Precisamos muito do envolvimento, ou vamos usar a palavra da moda, que eu não gosto de palavras da moda, mas já que elas estão aí, né? Engajamento. Eu não gosto da palavra engajamento, porque assim, todo mundo se engaja dando um like. O cara passa a dar um like, não faz nada, mas ele está engajado. Não é isso que eu estou falando. Eu não quero apenas o engajamento em likes. Quero que vocês realmente abracem essa causa, porque nós vamos ter aí, ó, até o finalzinho de junho, para que a gente possa estar trabalhando junto aí, e que a gente consiga realmente conectar o conceito que está se falando aqui, a aplicação disso na prática. Professor Alexandre, não sei se vocês estão me ouvindo, porque assim, a minha tela está parando toda hora aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeito. Então, beleza. Então, devolvo aí a palavra para você, Alexandre, fique à vontade para as suas considerações. Perfeito. Eu gostaria de ressaltar sempre, né, a questão desse contexto que nós trabalhamos aí, passamos para vocês, né? O professor Wagner foi muito feliz aí na abordagem, que a proposta, obviamente, não é sermos aí especialistas, vocês serem especialistas em elétrica, né? E, de repente, fazer a instalação elétrica do zero, não é isso. É para nós estarmos entendendo, né, o conceito básico, né, da eletricidade junto à nossa área, né, de tecnologia, né, como que funciona, né, a gente tem essa visão básica de como funciona um estabilizador, como que é um no-break, né, que para muitos ainda acaba sendo um item assim de desconhecimento, né? E eu até coloquei para eles, como você não está tendo acesso, Wagner, eu coloquei como é um no-break por dentro, né, mostrando a bateria exatamente que você referenciou, parecendo de moto, né? Então, vocês já começam a ter a visão ampla, né, desse conhecimento. E, obviamente, tudo isso, né, o conceito, o entendimento, o conhecimento, interliga, como foi dito, com questão um suporte ao usuário, para você, de repente, até saber, né, de uma certa maneira, passar uma orientação, saber o que está sendo discutido com relação a você ter um entendimento prévio ali do dispositivo, né? Em questão também até da energia elétrica, de possíveis causas que possam estar ocorrendo. Então, o conhecimento aqui abordado é exatamente nesse sentido, para a gente ter um entendimento de uma forma ampla, né, genérica, mais ampla, para que a gente consiga trabalhar e entender que, quando estiver numa prática, vocês já terem toda uma base construída, saberem, pelo menos na teoria, o que se deve ou não, né, estar fazendo, ou, né, procedências de segurança, que é muito importante, ok? Então, hoje a gente trouxe, né, esse lado, né, dessa abordagem, que é muito importante. E realmente saber o que é realmente relevante, importante em relação, né? Eu também acho que no break hoje, para um padrão residencial,
eu acho muito relativo, acho que você vai acabar gastando um valor que talvez você não vai sentir resultado e talvez nem lhe traga resultado, né? Dependendo aí da rede elétrica, né? Então, tudo isso é cenários que a minha deixa que eu passo para vocês é antes de qualquer investimento, é buscar informações, né? E também reforço aqui a visão do Wagner e a minha também, não vão muito por YouTube, e sim por artigos científicos realmente que você saiba, né, a procedência em relação à informação verídica, para que vocês consigam realmente fazer um projeto, uma análise, fazer realmente um resultado, buscar um resultado mais eficaz com relação a uma instalação elétrica, uma troca simples de tomada, mas isso, para que isso ocorra, eu entendo que antes pelo menos de mostrar uma tomada, pôr a mão na tomada, pegar um fio, né, de eletricidade, a gente entender exatamente como que é esses dispositivos, de que forma, quais são os tipos, né, as referências, que é exatamente o que a gente está abordando nessas últimas aulas e o que foi discutido aqui hoje. Porque às vezes você tendo um bom filtro de linha, né, e obviamente fazendo uma busca de modelo, de características técnicas do dispositivo e assim por diante, você consegue obter um resultado até igual a um estabilizador ou um no-break. Né? Como vocês puderam ver ali, existe diversos fabricantes, modelos, no-breaks de R$200 até de R$30.000, obviamente cada um com a sua performance característica e aplicação específica, ok? Professor, mas tem no-break com esse valor todo? Tem, obviamente, né? São empresas, são instituições que necessitam, exigem um investimento nesse perfil, ok? Mas a gente vai estar aí conversando ainda bastante sobre essa questão e que vocês entendam, né? Eu acredito que todos conseguiram construir esse conhecimento aí, pelo menos entendendo, né, sobre o filtro de linha, o estabilizador, o no-break, o disjuntor, o DPS, né? Professor, mas eu vou ter que ir lá trocar um disjuntor? Não, mas pelo menos você sabe, né, como ele funciona, né? De repente, por que ele está desarmando. Isso já é, ao meu ver, um grande sinal, né? Já um ponto muito positivo para você evitar, de repente, problemas ou até solucionar problemas, né, de um cliente ou até mesmo uma situação pessoal na residência. Por quê? Você tem um entendimento teórico do funcionamento do dispositivo, ok? Alguma pergunta, pessoal, com relação a esse contexto? Nenhuma dúvida? Ficou bem claro aí para vocês? O pessoal está calado hoje, hein? Pois é. Sexta hardware, mute. Eu acho que o pessoal está preocupado também com as menções, fazendo as atividades aí em paralelo. Bom, o pessoal está dando um ok aqui, dizendo que está tudo certo. Então tá. Pessoal, como vocês puderam ver na postagem aí da nossa aula de hoje, né, eu disponibilizei para vocês lá um link para vocês poderem responder uma autoavaliação. Está em forma de formulário online, então vocês vão poder entrar daqui a pouquinho, né? Ele ainda não está acessível, a partir das 21h15, tá? Ele já vai estar aberto aí para vocês, ok? E o objetivo desse formulário, dessa autoavaliação, tá? Não é para avaliá-los, não vai gerar menção, tá? Na verdade, é simplesmente para colher informações, exatamente para, conforme, né, o feedback de vocês, eu e o professor Wagner, possamos aí, né, ao próximo trimestre, buscar, né, melhorar ainda mais os nossos trabalhos aqui remotamente, nas nossas sextas-feiras hardwares, né, trazendo aí propostas, trazendo, de repente, uma forma diferenciada aí de nós trabalharmos e assim por diante.
Então, por isso eu peço gentilmente que, na hora de vocês responderem, tá, peço que sejam os mais sinceros possível na resposta de vocês, tá? Porque através do feedback, né, verdadeiro de vocês é onde vamos conseguir nortear nossos trabalhos, né? De repente ajustar algumas coisas que não estão, de repente, caminhando bem ou que precisam ser melhoradas, ou, de repente, manter o que vocês apontarem como ponto positivo, né? E assim por diante, tá bem? É uma autoavaliação muito rápida, são 6 questões, né? Eu acho que é importante esse feedback, né? A gente está chegando, praticamente encerrando esse primeiro trimestre. Já fechei aqui as menções de MC de vocês, né? Como vocês puderam observar, tivemos poucas avaliações, praticamente vocês tiveram aí o seminário, né? Aquele seminário que nós fizemos aqui, que foi muito bacana, a troca de informação, né? E dentro lá do Menu Trabalhos, vocês tiveram uma atividade teórica, né? Através do Forms, que foi sobre a evolução tecnológica, né? Que eu tive aí uma devolutiva de 24 participantes, né? Num total de 34. Então, teve um pessoal que não fez, não conseguiu fazer a devolutiva. Aí eu ressalto, pessoal, a importância de vocês também participarem dos trabalhos disponibilizados aqui na plataforma, ok? Que são instrumentos, ferramentas que nos fazem necessário para vocês obterem a menção. Ah, professor, mas só eu entrar na live, assistir a live e tal, isso não vai estar resultando aí numa participação? Sim, numa participação, mas em todo contexto, em qualquer situação que a gente está desenvolvendo um conhecimento, está se capacitando, né? Existe sim, né, um momento que a gente é avaliado através de uma atividade teórica, um questionário, ou um formulário, ou uma atividade de pesquisa, enfim, né? Sempre temos que ter ter aí a possibilidade de fazer a devolutiva sobre o que nós estamos trabalhando, né? No caso que nós estamos aqui construindo em relação ao conhecimento. Acredito eu que até o momento desse fechamento de trimestres, vocês conseguiram, nessa disciplina, agregar um conhecimento bem significativo, né? Mesmo teórico, eu acho muito significativo, conhecimentos que talvez não tinham, né? Com relação a alguns dispositivos, né? Algumas formas de proceder com relação à informática, à tecnologia e assim por diante, ok? Então, é importante, quando a gente disponibiliza uma atividade, executar a atividade, postar aqui na plataforma. Ah, professor, mandei lá por e-mail, mandei por SMS, mandei... Não existe outro caminho, turma, para vocês serem evidenciados através da plataforma, tá bem? Tem que ser na plataforma, tá? Às vezes até ocorre, né? Ocorreu já em uma outra turma, o pessoal mandar no chat, fala, olha, no chat não adianta, é lá na equipe da aula, no canal, né, no menu de trabalhos lá que a gente oficializa e até mesmo faz a devolutiva, né, quando pertinente, da menção. E aí vocês conseguem acompanhar, ok? Eu estou dizendo isso porque eu observei, além dessa atividade aí, né, faltou bastante gente para poder fazer o feedback, né, não só nesta atividade, mas também na própria avaliação diagnóstica, também teve aí uma adesão bem pequena, né, e a gente precisa reverter um pouquinho isso, e, obviamente, para a gente fechar qualquer, né, conclusão de curso, precisamos desses instrumentos, vocês sempre serão avaliados num curso técnico, quando vocês estiverem aí na graduação, se vocês estiverem numa pós-graduação e assim por diante. Não temos como fugir disso. Isso faz parte do estudo, da capacitação, né, do nosso crescimento, ok? E aí eu reforço sempre que vocês participem. Isso eu posso até referenciar não só nessa disciplina, mas em todas as outras, tá bem?
E a gente diminuiu muito, né, Wagner, o fluxo de atividades, já entendendo, né, a questão de estarmos trabalhando remotamente, a questão de estarem também, vocês estarem no mercado de trabalho ou não, né, não sei como é a situação individual de cada um, mas percebendo e trazendo, né, a questão do uso do bom senso, a gente diminuiu bem. Vocês tiveram aí praticamente uma atividade para responder e postar, e a participação que vocês tiveram no seminário das últimas aulas, né? Quem está aqui presente, esteve participando, já sabe aí do que eu estou dizendo. E esses dois instrumentos é o que foi utilizado para fechar a menção parcial desse primeiro trimestre de vocês, tá bem? Então, só reforçando que quando a gente fala de menção parcial, ela é um conjunto, né, somatório, vamos dizer assim, de todos, né, no final do semestre, de todos os trabalhos de vocês. Ou seja, vocês têm toda a possibilidade de corrigir, né, ou melhorar todo esse resultado que vocês vão obter agora nesse fechamento de dimensão. Okay? Quem fez, né, suas obrigações, né, está em dia, fez atividade, está participando, né, está fazendo aí, né, o papel que assumiu lá no começo, desde, né, da opção de fazer o curso, eu digo que está tranquilo, né? Agora, os que não estão fazendo, eu vou dizer que precisa se atentar, precisa se comprometer, não somente, de repente, vir aqui na live, assistir e dar um like, tá? Isso aí não vai resultar numa aprovação, vai resultar, sim, numa participação, mas isso não resulta numa aprovação, tá bem? Então, tomem cuidado nesse quesito, né? Porque a aprovação ela é uma contextualização geral, né? A sua participação, sim, na live, na sua interação, na sua integração com a equipe, na sua devolutiva das atividades propostas, né? Então, a somatória de todos esses instrumentos, esse conjunto que nós estamos aqui trabalhando com vocês, é o que vai fechar a sua menção, né? No caso aí da sua disciplina, e também a menção aí do teu semestre, isso, né, te possibilitando ou não o seu seguimento para o próximo módulo, ok? Alguma pergunta em relação a isso, turma? Peço que vocês joguem aí no chat, se vocês não querem abrir o áudio. Sim, Tainá, por favor. Tainá está pedindo para acrescentar. Por favor, Tainá, só abrir o áudio, ou se quiser colocar. Ok, pode abrir. Fala sobre as menções, né? Sim. Temos um aluno que passou mais de 2 semanas dando desculpas para não vir à aula, que estava com problemas, estava muito ocupado. Aí hoje, de última hora, está tentando resolver tudo. Por um exemplo, igual eu fui na primeira reunião que teve presencial, eles falaram que a gente não pode ter 13 irregulares ou total, senão perde, né? Pode vir a perder a vaga, não é? No começo, né? Isso. Mas você fala só para mim entender, né? Eu não sei se de repente eu compreendi certinho sua informação, Tainá. Você diz de um colega de vocês não, a princípio, no começo, não participar, é isso? De um tempo para cá, na verdade, quando eu achei ele no Teams perdido, a gente acolheu, só que toda hora ele... Não é que ele arruma desculpa, não sei o que acontece, só que ele nunca tem tempo de vir para aula. E na cara de pau acaba pedindo resposta pra gente. Entendi, agora entendi. Porque a questão da perda da vaga, normalmente é só no começo, onde tem um período, né, no início do semestre,
que existe aí quando, por exemplo, vocês se matriculam e não conseguem participar sequencialmente. Se eu não estiver equivocado, me corrija, Wagner, acho que é 15 dias, né, 2 semanas seguidas, e aí acaba perdendo a vaga. Nesse caso, já não tem mais jeito, né? Já passou esse prazo. Aí, eu acho que a questão, né, eu posso dizer, nesse exemplo aí que você colocou, nesse ponto específico, é questão de consciência, né? Eu entendo que possa haver dificuldades técnicas, vamos pensar assim, acesso, né, dispositivo, por exemplo, está usando aí um celular ou um computador, mas isso pode ser compartilhado, até mesmo com vocês, com nós, né, professores, para que a gente possa ajudar no sentido de ver o que dá, né, para a gente caminhar junto, né, de repente trabalhando de uma outra forma, disponibilizando material impresso e assim por diante, ok? O que não dá, né, que não vai gerar, vamos dizer assim, nenhuma forma, né, de correção, substituição, é lamentar, tipo, eu não acessei por isso, por aquilo, né, dando alguma justificativa sem, né, ter base, sem ter propriedade nisso. Então, isso não vai adiantar. É importante que, né, vocês estão participando, toda a sala, os que não estão aqui presentes, por algum motivo, de repente técnico ou não, né, a gente tem que entender que a gente tem que assumir as responsabilidades que nós, no caso, acabou assumindo no ato de você, no caso, escolher de fazer o curso, tá? Então, a gente tem que deixar bem claro que, né, o resultado de menção, o resultado de você estar bem ou não num determinado curso, né, é questão do empenho, questão de realmente você se dedicar, em questão de você se comprometer, né? Usou aí duas palavras, né, que é o comprometimento e a responsabilidade, que isso não, muitas vezes não tem como os professores ou vocês mesmo como colegas, né, de sala conseguir ajustar e corrigir, né, vai individualmente de cada um. Né? O que vocês podem fazer, até mesmo o representante de sala, é obter a informação, compartilhar com as pessoas responsáveis, de repente coordenador de curso, pedagógico, enfim, para ver o que pode ser feito em relação ao apoio. Né? E após isso, não tem muito o que fazer se a pessoa não tiver, né, esse comprometimento, ou não querer esse comprometimento, ou a responsabilidade. Ok? Você é representante da sala, isso, Tainá? Muito bem. Ô, Alexandre, Opa, aproveita. Eu ia falar, mas os cachorros começaram a latir aqui na rua, ficou difícil, mas tudo bem. Aproveitando a deixa aqui, eu acho que são duas coisas que me preocupam muito, né? Eu acho que o Samuel colocou duas palavras que eu acho que são muito importantes, né? Em tudo. Mas que ela não deve ser vista só como metáforas, né? Quando você usa uma palavra apenas no sentido da metáfora, ela não tem aplicação, ela fica apenas uma inspiração. Então, assim, né? A gente está vivendo um momento onde que tudo o que acontece hoje, a gente tem uma justificativa, né? Então, assim, o professor colocou muito bem. A escola hoje, ela já se adaptou nesse 1 ano e 2 meses a esse formato de trabalho remoto. Nós temos hoje toda a compreensão das dificuldades que é você fazer um curso remotamente, mas independente de ser remoto, cortou teu áudio, Wagner. Não sei, vocês estão ouvindo, pessoal? Não, não. Ah, tá. Acho que ele não percebeu. Ah, deixa eu ver se ele... Está ouvindo, Wagner? Então, não estamos te escutando. Eu acho que ele não percebeu que caiu.
Na verdade, ele não caiu, né? Bom, mas enquanto ele não retoma aí a conexão, tá? Essa parte eu só quero, né, destacar em relação à importância, ok? Também em relação à menção, tá? Praticamente a maioria foi bem, vai ter a menção positiva no final. Vocês devem ter a informação da menção após o conselho, né? Então acredito talvez aí a gente vai ter semana que vem um recesso, né? Então eu imagino que vocês vão ter a informação, creio eu, talvez até possam ter antes, mas eu não posso confirmar porque eu não tenho essa data. Mas vocês vão ter aí, vamos pensar após aí o recesso, vocês já vão ter aí o acesso através da NSA das menções que vocês obtiveram aí com o resultado do trabalho de vocês nas disciplinas em geral, tá? Mas especificamente em MC, eu só quero destacar em questão realmente das atividades, da participação, que vocês entendam como é o processo, tá? Às vezes não é só entrar na live, né, e deixar a coisa rolar, porque não é isso que contabiliza ponto, não é isso que vai te aprovar. Pelo contrário, né, somente isso acaba não te deixando seguir. Mas eu acredito que esses nossos encontros nos fortalecem muito, apesar de estarmos distantes, é muito bacana, eu gosto muito de estar aqui presente virtualmente com vocês, conversando, lendo aqui o chat que vocês, né, as mensagens que vocês vão colocando, ouvindo, né, quando vocês compartilham aí a voz de vocês, né? Então eu acho isso muito bacana, isso nos constrói um cenário muito positivo. E nós hoje estamos num momento muito diferenciado, e eu acredito que vai seguir adiante esse momento, que é o trabalho remoto, é o estudo remoto. O estudo remoto já vinha acontecendo há bastante tempo. E tinha até um olhar, a princípio, um pouquinho, vamos dizer assim, de não muito valor, né? A gente sempre ouvia falar, mas o ensino remoto não é muito legal, né? Não tinha assim um fortalecimento como o presencial. Sim, existe situações diferentes. Realmente o remoto nunca será igual ao presencial. Porém, o ensino remoto, ele traz sim muitas oportunidades, muito conhecimento, muito material, formas de nós estarmos trabalhando, buscando informação, sendo autodidatas, coisas que a gente acaba nunca utilizando esse formato numa aula presencial, né? Que é aquela questão de buscarmos a informação e a gente começa a criar aquele, né, aquele gosto de, poxa, eu quero aprender mais, vou buscar mais informação, né? Porque hoje a gente fala de YouTube, internet, o pessoal vê de tudo, mas menos o que importa, às vezes, que é o que está acontecendo no mercado de trabalho, de repente na carreira que você está buscando, de repente na carreira que você está trabalhando, né? Então a gente tem aí uma imensidão de coisas, porém não bem exploradas, né? Então acho que o trabalho remoto nos traz hoje, e muitas empresas que por causa da pandemia migraram para o remoto, quando, né, a gente espera que logo, né, o mais breve possível, a gente consiga passar por esse momento triste aí da pandemia, muitas empresas vão continuar com o seu processo remoto, onde elas perceberam que elas conseguem resultados melhores, né, em relação à produtividade, qualidade, né, dos seus colaboradores, em relação de estar trabalhando em casa, né, a economia que eles conseguiram captar em relação, de repente, a não ter lá um andar alugado, né, ter ali um amparato técnico para poder prestar o serviço, principalmente falando na área de tecnologia, né, empresas de desenvolvimento de softwares. Então, é um cenário que hoje é importante a gente pensar de uma forma diferente. Hoje vocês estão estudando remotamente, mas eu entendo que vocês já estão fazendo até um treino, né? Um aperfeiçoamento de trabalho remoto, de como se comportar, de comprometimento, de você realmente fazer uma devolutiva. Na verdade, a gente está todo mundo aqui trabalhando em um sentido, né?
eu e o professor Wagner aqui passando para vocês aí um conhecimento. Ao mesmo tempo, a gente aprende muito com o conhecimento que vocês também trazem para nós e vocês construindo também novos conhecimentos, né? Então, isso é muito legal e a gente tem que ver nesse lado positivo também, ok? Tá? Então, as informações que eu queria passar para vocês aí para a gente fechar esse primeiro bloco eram essas. Após o intervalo agora, vocês já vão poder fazer uma pausa e aí vocês já vão ter o acesso para responder a autoavaliação. Eu vou pedir, gentilmente, que vocês realmente respondam, né? Todos aqui presentes. Quem não estão aqui, né? Não pôde estar aqui na aula de hoje, eu peço, Tainá, que você compartilhe essa informação com eles, para eles entrarem e responderem à autoavaliação. Inclusive, a presença de vocês hoje será computada através da resposta da autoavaliação. Se vocês observarem depois lá na lista de chamada, não vai ter nenhum form para responder. Eu já deixei lá as orientações que a presença de vocês estará sendo computada através da respondendo aí o formulário da autoavaliação, ok? Conseguiu, Wagner, estabelecer aí? Pessoal, alguma dúvida? Voltei, mas eu acho que está instável. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Tá, mas eu não vou nem me empolgar aqui, que eu sei que vai cair, então eu vou ficar quietinho aqui, vai. Perfeito. Ok, pessoal, então, o que eu quis fechar com vocês são essas informações. Semana que vem vocês terão, né, nós teremos aí uma semaninha para dar uma pausa, né, a gente poder respirar, recompor aí as energias. Nós vamos se ver agora dia 30, né, praticamente o último dia do mês. A gente vai ter aí a nossa sexta hardware. Vamos voltar aí com novos conteúdos, novas informações, né? E eu espero que todos, né, assim que possível, estejam aqui para nos encontrar através desse formato, né, como eu falei para vocês, ok? E assim vão participando, né? Vão interagindo. De repente, quem não fez atividade, entregue. Eu sempre sou daquela opinião que antes tarde do que nunca, né? Obviamente, existem os critérios, né? Mas eu acho que no momento que você se propõe a entregar, mesmo, né, fora do prazo, um tempo, professor, passou um tempinho até, né, eu acho que não vai adiantar. Adianta sim. Eu penso assim, como vocês sabem, vocês são avaliados, não a avaliação ela não é numérica, mas ela é a partir de letras, né? É melhor vocês terem, de repente, um R, que é uma menção de aprovação, do que um I, né, de insatisfatório, que é uma menção de reprovação, ok? E, obviamente, vocês terão, né, ao decorrer dos nossos encontros, todas as possibilidades de recuperar, de repente, esses momentos que vocês não conseguiram interagir. Ou seja, não quer dizer, por exemplo, se vocês fecharem esse primeiro trimestre com I, né, vocês vão, de repente, fechar o semestre com I ou com R. Vocês podem fechar com B, com MB, depende da interação, depende, né, realmente da disposição, né, do comprometimento de vocês, ok? Eu sempre digo que às vezes a gente começa mal, às vezes por alguma situação, né, pontual, mas não quer dizer que você vai terminar, né, obtendo aí um fechamento ruim na disciplina. Você pode fechar no teu boletim, né, da disciplina, no teu histórico com MB, ter começado com IR e fechar com MB, ok? Por quê? A nossa construção de conhecimento, ela é uma construção contínua. Um ponto vai sobressaindo ao outro, tá bem? Então, quer dizer que, de repente, não conseguiu, né, vocês se comprometerem neste momento com a atividade, se comprometa a partir agora, após aí o recesso, de obter resultados melhores, e assim fechando, né, o segundo trimestre, realmente com uma menção MB. Eu acho que vocês têm que pensar nisso, vocês são e deverão ser alunos MB, profissionais técnico em informática MB, né? Porque profissionais técnico em informática I,
IR, vixe, o mercado aí acho que está lotado e esses aí praticamente nem estão atuando, ok? Então pensem nisso, façam essa reflexão na hora de vocês estarem respondendo a autoavaliação, né? Reforçando mais uma vez, ela é muito rápida. Terminando, missão cumprida, respirem, aproveitem aí o recesso para descansar, se possível, né? Se cuidem, não vamos, né, bobear, a pandemia está aí, sim, existe, então não vamos deixar, né, a sorte aí escapar, tá bem? Então vamos se cuidar, se possível, né, ficando em casa, usando máscara, enfim, né? Informações que a gente está bastante, às vezes até cansado de ouvir, porém, muitos parece que não escutam, né? Então, é importante a gente sempre refletir sobre isso. Ok, pessoal? A Tainá já partilhou no grupo, perfeito, Tainá, eu agradeço, né? Eu peço, né, para cada um de vocês, né, ajudem uns aos outros, tá? Em relação às dificuldades, ok? E aí, dia 30, nós estaremos juntos aí para mais uma sexta hardware, né? Agora a gente faz aí a pausa para o intervalo, depois do intervalo vocês poderão entrar no formulário online, fazer a autoavaliação. Peço mais uma vez, sejam verdadeiros nas considerações de vocês, tá bem? E eu e o professor Wagner estaremos à disposição de vocês no chat, tá? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, podem chamar no chat que nós vamos estar aí à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço, excelente final de semana, obrigado pela presença de vocês, até a próxima, turma. Um abraço.